Cultivo Online, capítulo 106. Tábua de compreensão. Após um momento de silêncio, Shui Jie respondeu à pergunta de Yuan sobre a tira de jade especial. Para obter a tira de jade especial, você deve compreender pelo menos 70% da técnica de cultivo. Além disso, você tem apenas 7 dias para estudar o tábua de pedra. É claro que quanto melhores forem os resultados, melhor será a técnica de cultivo que você aprenderá. Mas isso também significa que você precisará de muito mais tempo para entender a técnica, já que técnicas de cultivo mais fortes são, na maioria das vezes, mais complexas e profundas. Não importa qual técnica de cultivo a tábua de pedra lhe ofereça, os requisitos são os mesmos. Eu entendo, Yuan assentiu. Bom, você tem mais perguntas? Se não tiver, você pode começar o teste. O momento em que a tábua de compreensão revela sua técnica de cultivo é o momento em que seu cronômetro começa. Ela perguntou a ele. Como posso saber o quanto da técnica de cultivo compreendi no final? Yuan perguntou a ela. A tábua de compreensão nos informará os resultados pela luz que emite. Um brilho branco significa que você compreendeu 10% da técnica de cultivo necessária para passar neste teste. Um brilho verde significa que você entendeu 25% da técnica. Ela brilhará com uma luz de cor azul além de 50% e uma luz vermelha em 70%. A 80%, a placa de pedra emitirá uma luz negra e 90% emitirá uma luz dourada. E quanto a 100%? Yuan perguntou a ela por curiosidade. 100%? Isso nunca aconteceu antes. Então não sei. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, nem mesmo o fundador, que só conseguiu compreender 90% em 7 dias. Shui Jie balançou a cabeça. Algum tempo depois, Yuan caminhou até a alta placa de pedra e parou diante dela. É avaliar seus resultados e escolher a técnica perfeita para você? Então espere alguns minutos, disse Shui Jie a ele enquanto puxava uma cadeira de seu anel espacial antes de se sentar e observá-lo com uma expressão indiferente no rosto. Espere um segundo. Esse cara é um guerreiro espiritual de 5º nível? O cultivo dele é ainda mais alto que o meu, 2 níveis mais alto. Shui Jie ficou chocada ao perceber a base de cultivo de Yuan. Quantos anos tem esse cara? A voz dele parecia muito jovem, ainda mais jovem que eu. Shui Jie chorou interiormente. Enquanto isso, na sala dos espectadores, os anciões da seita começaram a jogar uns com os outros. Aposto 100 pontos de contribuição que ele alcançará 50% de compreensão em 7 dias. Aposto 50 pontos de contribuição que ele chegará a 70%. Já que vocês estão favorecendo tanto ele, farei o oposto. 100 pontos de contribuição que ele alcançará menos de 50%. 1000 pontos de contribuição para que ele alcance 90%. Long e Jun de repente se juntou à diversão, surpreendendo os anciões da seita. 1000 pontos de contribuição, são 10 anos de pontos de contribuição. Os anciões da seita exclamaram. E você, ancião Xuan, quer fazer uma aposta? Quem acertar obterá todos os pontos de contribuição colocados nesta aposta. O Elder Xuan olhou para a figura de Yuan no tesouro por um momento antes de falar. Então darei 500 pontos de contribuição para que ele seja a primeira pessoa na história a atingir 100% de compreensão. O quê? 100%? Todos na sala olharam para ele com os olhos arregalados. Você não está dando muito crédito a ele, ancião Xuan? Embora seu talento esteja definitivamente no mesmo nível do talento do fundador, mesmo o fundador só conseguiu atingir 90% após 7 dias. Só podemos imaginar que tipo de técnica ele conseguirá, mas uma coisa é certa. A técnica não será fraca. Long e Jun também entrou na conversa. Eu concordo com o Elder Shin. Com seus resultados, ele aprenderá pelo menos uma técnica de cultivo de nível terrestre, se não de nível celestial, da tábua de compreensão. Eu não sei sobre você, mas nunca vi ou ouvi falar de alguém que pudesse compreender completamente uma técnica de nível terrestre em 7 dias. Muito menos uma técnica de nível celestial. Bem, não seria uma aposta se eu não fosse contra as probabilidades, certo? O Elder Xuan riu. De qualquer forma, qual é a técnica de cultivo mais poderosa que a tábua da compreensão pode revelar? O grau mais alto que vi até agora é o grau Terra, que aconteceu há 300 anos. Ao ouvir a pergunta do Elder Xuan, Long e Jun disse. De acordo com o registro do Templo da Essência do Dragão, desde a fundação da seita, houve apenas 3 pessoas que receberam uma técnica de cultivo acima do nível da Terra da tábua de pedra. E todos eles estavam no grau celestial. No entanto, quanto ao fundador, embora ninguém saiba que tipo de técnica ele recebeu, havia rumores de que era uma técnica de nível divino. Uma técnica de nível divino, hein? O Elder Xuan murmurou com uma expressão profunda no rosto. Enquanto isso, Yuan ficou diante da placa da compreensão sem mover um músculo, esperando pacientemente que ela revelasse sua técnica de cultivo. Cerca de 10 minutos depois, as sobrancelhas de Yuan se contraíram de repente, quando ele pôde ver linhas que se tornaram símbolos aparecendo na placa da compreensão. A tábua da compreensão escolheu sua técnica de cultivo. Seu tempo começa agora. Lembre-se, você só tem 7 dias para compreender o máximo que puder da técnica. Shui Jie disse a ele depois de ver isso. Yuan imediatamente sentou-se na posição de lótus e começou a olhar para a tábua de pedra com um olhar intenso, parecendo estar tentando olhar para um buraco na tábua de pedra.
Mas alguns minutos depois, os símbolos pararam de aparecer na placa de pedra. Embora ele não conseguisse entender os símbolos a princípio, depois de olhar para a tábua de pedra por alguns minutos, os símbolos começaram a se mover e formaram uma imagem. No entanto, apenas Yuan foi capaz de ver essa mudança na tábua de pedra, enquanto Shui Jie e os outros só puderam ver uma parede de símbolos imóveis. Olhar do dragão, Yuan de repente murmurou essas duas palavras depois de olhar para a imagem que lembrava um globo ocular por muitos minutos com uma expressão aparentemente hipnotizada no rosto. No mesmo momento em que Yuan soube do nome da técnica, a tábua de pedra emitiu um brilho branco, chocando Shui Jie e os outros. Impossível. Apenas 15 minutos se passaram desde que ele se sentou. Shui Jie imediatamente se levantou em estado de choque ao ver esse brilho branco, indicando que Yuan já entendeu 10% da técnica.